Olá, pessoal, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos falar sobre reformulações matemáticas, que tem a ver com aquelas comparações entre diferentes modelos que a gente fez e implementou já para comparar o desempenho, a eficiência computacional. Então, esta aula é um aprofundamento daquilo que a gente já vem vendo, tá? Bem, então, formulação matemática, só para a gente recapitular. Quando a gente fala de formulação matemática, nós estamos falando de um método de solução exata, né, que dá a solução ótima. Então, o modelo aqui para a gente é a representação simplificada de um problema real, no nosso caso, usando expressões matemáticas, que são aquelas três partes do nosso modelo, lembra? A gente então define qual é a decisão que a gente precisa tomar, transforma isso em variáveis de decisão. Depois a gente define uma expressão matemática para o objetivo a ser atingido e depois a gente escreve as restrições ou limitações do nosso problema, né? Essa representação que a gente está chamando aqui, a formulação, ela é variável. A gente pode fazê-la de diferentes formas, né? Por isso então que a gente está estudando aqui as formulações e reformulações. Agora nós vamos falar uma obviedade. Olha só, se a gente sabe que existem diferentes modelos, então a gente sabe que eles têm diferentes tamanhos, né? E que eles têm também diferentes eficiências computacionais, tá? Então qual é a pergunta que sai da obviedade, né? Que não é uma obviedade, né? Qual é o modelo mais eficiente? É isso que a gente já estudou lá na implementação dos diferentes modelos para Flowshop, por exemplo, né? A gente definiu lá qual era o mais eficiente computacionalmente, né? Com a experimentação computacional em Julia. E a outra pergunta que a gente pode fazer é: até que tamanho de exemplares cada modelo é capaz de resolver otimamente? É claro que isso depende também do equipamento, né, da máquina, do computador que você está utilizando e de outras variáveis também. Mas isso aqui é diretamente proporcional à eficiência do modelo. Então, por isso que a gente também precisa definir o que é eficiência de um modelo, né? A gente vai falar disso mais adiante. Mas só para reflexão, né? Já que então a gente já enfatizou aqui que a modelagem ela se refere a um método de solução exata, se a gente então formular um modelo que não é eficiente, será que ele vai fornecer a solução ótima que a gente procura, o que a gente espera? Né? Para isso, a gente também precisa definir um tempo em que a gente está disposto a esperar pela solução. O tal do tempo de computação aceitável. Né? Se dentro desse tempo o modelo for eficiente, ele vai fornecer pelo menos uma solução viável, né? Factível, ou então mesmo uma solução ótima para o caso de exemplares de pequeno porte, né? A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Então, só relembrando, lá no problema de máquina única, o primeiro que a gente viu aqui na disciplina, o mais simples de todos, a gente viu três tipos de formulações, lembra? A baseada em precedência, posição e a indexada pelo tempo. E já até comparamos a eficiência destas três formulações para o problema de atraso ponderado, né, em máquina única. No caso do Flowshop, a gente viu quatro formulações, duas baseadas em posição. Uma delas usava aquela propriedade JAML, Job Adjacency Machine Linkage, lembra? Que fazia a comparação entre duas, a analogia, né? Estabelecia uma propriedade, um intervalo de tempo entre duas tarefas consecutivas e duas máquinas consecutivas. A gente viu também a formulação baseada em posição com inequações e outras duas formulações baseadas em precedência. Uma delas utilizava as restrições disjuntivas, que usam o Big M, lembra? E a outra, né, utilizavam variáveis de folga para as restrições. Tá? Então isso aqui é só para a gente recapitular e associar com o que a gente está falando nesta videoaula. Tá bom? Vamos lá, então agora falando de reformulação matemática. Né? O que a gente pode afirmar aqui é que a maioria dos problemas de programação linear inteira mista, eles podem sim ser formulados de diferentes maneiras. Por isso a importância da comparação. Se existem várias possibilidades, a gente tem que optar pela mais eficiente. Né? Então essa é a pergunta, como medir? Como medir essa eficiência? Então, quão boa é uma formulação? É sempre comparada com uma outra, né? Entre duas formulações, qual é a melhor? Né? Como a gente mede isso? Então, é claro
que se a gente obtiver uma solução ótima, a gente pode verificar dentro daquele tempo, né, qual o modelo que forneceu a solução ótima no menor tempo computacional. Isso é muito simples de fazer, é muito direto, né, com dois modelos que fornecem a solução ótima, é só medir e verificar o tempo, o modelo que forneceu em menor tempo, muito fácil. Mas e quando um dos dois só fornece a solução ótima, ou então o que é muito comum em problemas reais, né, é não ter uma solução ótima dentro do tal tempo de computação aceitável. Né? Então aí a gente utiliza daquela outra medida que nós já falamos aqui também, que é o gap de otimalidade. Né? Que a definição é essa aí, a diferença percentual relativa entre o valor da função objetivo da solução inteira e o valor da relaxação linear. Tá? É uma estimativa, né? O gap mesmo, por isso a gente usa em inglês, né? O gap de otimalidade. Então a gente pode afirmar que uma formulação, um modelo, ele é mais forte do que outro, né? Se o gap de otimalidade for menor. Essa aí, o gap, então, é uma boa estimativa, uma boa estatística de comparação. Tá? A gente diz mais forte mesmo, da literatura, stronger, ou então mais apertado, tighter, ou better mesmo, better, né? Na comparação entre as formulações, tá bom? A outra afirmação que a gente pode falar de uma outra forma, então, aqui, é dizer que quanto mais próxima a região factível inteira estiver da região factível da relaxação linear, mais forte é a formulação. Vamos ver isso acontecer aqui num gráfico, olha só, sempre visualmente é mais fácil de entender, né? Tá vendo que tem aí um modelo com duas variáveis em dois eixos, x1 e x2, os pontos azuis aí de solução inteira, né? A área sombreada em azul claro aí, marcando a região de soluções factíveis da relaxação, né? E essa área azul mais escura. Então repara que quanto mais a área azul escura estiver próxima, né, da região de soluções da relaxação, né, porque a região azul escura é a região de factível inteira. Então, quando essas duas regiões forem o mais próximas possível, isso indica que a formulação é forte, né? Então, visualmente é assim que a gente verifica, tá? Num outro exemplo aqui, com mais elementos para a gente ir construindo, fica talvez mais fácil de enxergar tudo isso, né? Aqui a gente tem também um modelo com duas variáveis, tá? E aqui em verde a gente tem a delimitação das restrições, o nosso conjunto convexo, os pontos pretos, então são os pontos, as soluções inteiras candidatas, né, dentro dessa região. Tá? Aqui a gente tem as retas da função objetivo, né? Então a gente verifica que esse ponto em lilás é a solução ótima inteira. Tá? E esse ponto aqui do cruzamento das duas retas verdes, né, das restrições, é a solução da relaxação. Tá vendo ali? Né? Então, esta região em vermelho aí é a região que a gente chama de formulação forte ou strong formulation, né? Que é a região definida pelo problema inteiro que mais se aproxima aí da relaxação, da região factível da relaxação. Tá? Então, é essa formulação forte, né, que a gente busca aqui nessas reformulações, nessas comparações que nós estamos falando. Tá bom? Continuando então sobre reformulação matemática, mais uma obviedade que a gente pode afirmar aqui, né, é que se a gente tem diferentes formulações, elas têm diferentes números de variáveis e de restrições. Então, será que a gente pode afirmar que quanto maior o número de variáveis de uma formulação, mais lenta ela fica, pior ela fica? Né? A mesma coisa para restrições, será que quanto maior o número de restrições a gente tiver no modelo, mais lento fica para o computador verificar, né, ou restringir as soluções dentro dessas restrições todas? Não, isso nem sempre acontece. Então, por isso que a gente vai ver aqui as nossas não obviedades. Né? Às vezes, um maior número de variáveis pode ajudar, né, dependendo das estratégias de ramificação, lá daquele algoritmo interno implementado, né, nos solvers, para resolver os modelos de programação inteira, que é o branch and bound, o algoritmo branch and bound que a gente já viu também.
Então, às vezes, um maior número de variáveis pode ajudar, né, nessas estratégias de ramificação das variáveis fracionárias, né? Repara que está escrito pode ali, sublinhado, né? Isso significa assim que nem sempre isso pode acontecer, mas nem sempre vai acontecer. Não dá para afirmar que existe uma relação direta, quanto mais variáveis, melhor. Não, né? Então, a gente precisa sempre fazer uma análise mais abrangente, né, da eficiência. A mesma coisa para as restrições. Um maior número de restrições pode delimitar melhor o espaço de soluções factíveis. Tá vendo? Né? Não necessariamente é garantido isso, mas pode ser que a gente consegue restringir melhor o nosso espaço, né, e deixar o nosso modelo mais eficiente com um maior número de restrições. Percebe? Então, isso requer mesmo uma análise mais cuidadosa, tá bom? Aproveitando aqui um resultado conhecido da literatura e de experimentações computacionais anteriores que a gente já fez, é que o uso daquele parâmetro Big M, ele piora o desempenho da formulação. Isso é algo conhecido já se sabe, né? Porque ele influencia no tamanho, né, desse espaço de soluções factíveis, na região factível, né? E, então, se a gente define um valor que perde eficiência, né, então, por culpa desse parâmetro, a nossa formulação vai ser menos eficiente, tá vendo? Então, a dica é, sempre que possível, utilizar uma formulação que não precisa, não exija o Big M, né? Mas a outra dica está ali, ó, se for indispensável, então usar um valor para esse Big M, já que ele é um parâmetro conheci, assim, definido previamente na execução do modelo, então definir o mais apertado, tight possível, tá? Existem técnicas de calcular um valor mais apropriado para utilizar, né, na formulação quando for indispensável a utilização deste parâmetro, tá bom? Agora, ainda como uma curiosidade da literatura, né, a gente tem vários termos aí que a gente consegue encontrar artigos, pesquisas que estudam essas comparações ou então propõem formulações mais fortes para os problemas que já foram estudados ou formulações que já existem. Alguém estuda uma formulação mais forte para melhorar, né, a resolução. Então tem esses termos aí, ó, strengthened formulation, o stronger, né, de mais forte mesmo, mixed integer linear programming formulation, ou tight mesmo, tight, mais apertada, né? O último termo ali também é o tight ou tight and compact, né? Uma formulação compacta, tá bom? Só como curiosidade mesmo esse slide. Ainda como curiosidade, existe uma área de pesquisa chamada programação inteira computacional, que faz o estudo das relaxações das formulações que nós estamos falando, né? Em busca de uma eficiência computacional melhor para resolver os problemas, né? Então existem três técnicas mais conhecidas aí, que é a utilização de planos de corte na relaxação linear, né? A segunda é a relaxação lagrangiana, e a terceira são os métodos de decomposição de Dantzig-Wolff e decomposição de Benders. Como não é o objetivo aqui desta videoaula aprofundar nesse sentido, então fica aí só como uma dica para quem queira avançar nestes estudos, ou como uma referência também. Mas aqui na videoaula nós não vamos abordar estas técnicas, tá bom? Vamos entrar então num exemplo didático, pequenininho, só para a gente ver como ter uma noção melhor, assim, uma ideia melhor das comparações, das formulações que a gente está falando. Então temos aí um exemplo pequenininho, didático, ó, de um problema de localização de armazéns. Tá? O que a gente precisa fazer? Escolher onde instalar armazéns, né, depósitos, né, warehouse, né, que a gente vê na literatura, né, em um conjunto de localizações candidatas. Tá? Existem N localizações possíveis. Tá? Então a gente tem que decidir, tomar essa decisão dessas N localizações em quais a gente vai instalar, né, decidir instalar armazéns. E determinar a quantidade de produtos que será entregue aos M clientes, que já existem, né, de forma a minimizar o custo total. Então, de cada um dos armazéns abertos ou instalados, a gente vai enviar uma quantidade, uma fração da demanda, né, dos produtos que os clientes encomendaram. Tá? Então, a gente precisa definir essa quantidade enviada também de cada armazém instalado para cada cliente.
Tá? O custo de instalação de um armazém, I, né, é FI, é um custo fixo, FI. Tá? E o custo de transporte de um armazém I para um cliente J é uma matriz também conhecida CIJ. Muito bem, quando a gente vai iniciar a formulação, a gente segue aqueles 3 passos, né, já abordados aqui, bem conhecidos, que é definir qual a decisão a gente precisa tomar e transformar isso em variáveis de decisão, lembra? Depois a gente escreve a expressão da função objetivo e, por fim, as restrições. Então, as variáveis que a gente tem, né, é essa aí, ó, a primeira, x e j, que representa uma fração, né, a cota da demanda do cliente J, que vai ser transportada a partir do armazém I. Lembra que do conjunto de armazéns a gente pode enviar a demanda, né, por diferentes rotas de forma a atender toda a demanda do cliente. Né? Então é isso que está definindo essa variável aí, de onde vai ser enviada a demanda do cliente, podendo ser fracionada ou totalmente de um único armazém, por exemplo. E nós vamos precisar aqui também de uma variável binária, né, que a decisão é instalar ou não um armazém numa localidade. Né? Então, é o YI, que é igual a 1 se um armazém é instalado na localidade I. E essa variável vale zero, caso contrário, caso a gente não instale o armazém. Tá bom? Vamos lá, para escrever então a função objetiva, a gente tem aqui uma primeira possibilidade de formulação. Né? A função objetiva, lembra, era a minimização do custo total, né? Que então tem aí o primeiro termo deste custo é o custo de transporte, né? A multiplicação de CIJ vezes XIJ, né? Ou seja, o custo vezes a fração transportada da demanda, né? Mais o custo fixo, FI, vezes a variável binária, ou seja, vai somar esse custo fixo somente no caso dos armazéns instalados, tá bom? A primeira restrição que a gente vai representar aqui é em relação à demanda. Então, para cada cliente J, a gente vai ter uma expressão dessa aí. A soma de todos os produtos vindos de todos os armazéns, armazéns de 1 a N, né, e de 1 a N, a soma disso tudo para cada cliente J tem que ser igual a 100%, né, já que X representa uma fração, uma cota, uma proporção da demanda total. Né? Repara que não tinha nos dados do enunciado a demanda em números, em quantidade, né, em 200, 300 caixas ou unidades de produtos. Então, por isso, a gente está considerando genericamente uma demanda 100% e X e J uma fração dessa demanda que pode vir de diferentes armazéns. Tá bom? Então, essa soma das frações, das partes que vêm dos armazéns, tem que satisfazer a demanda, ou seja, tem que ser igual a 1, né, a 100% aí da demanda. Tá bom? O segundo conjunto de restrições, né, é aquele que se refere às quantidades enviadas. Né? Aqui a gente precisa tomar o cuidado de enviar de cada armazém somente se aquele armazém tiver aberto, tiver instalado, funcionando. Quando um armazém não for instalado, eu tenho que proibir as quantidades de envio deste armazém, ou seja, fazer igual a zero. Então essa restrição faz isso. Tá vendo? Então somente para os armazéns instalados, quando YI for igual a 1, né? Então, para cada armazém I, tá vendo? Essa restrição, ela se repete para cada armazém I de 1 a N. Então, para cada armazém I, somente quando o YI for igual a 1, né? Eu decidi instalar aquele armazém na localidade, né? Então, isso multiplicando por um número muito grande, tá vendo aí o parâmetro Big M? Então, multiplicando por um número muito grande, então isso me permite escolher uma quantidade, definir uma quantidade de envio daquele armazém I para os clientes J. Né? Eu posso enviar de um armazém para vários clientes J, né, indo de 1 a M, tá? De 1 a M ali, tá bom? Muito bem. Agora, quando eu decidi não abrir ou não instalar aquele armazém, né, quando o YI for igual a zero, o lado direito dessa restrição vai ser igual a zero, né? Então toda a soma dos produtos enviados daquele armazém I tem que ser igual a zero, tem que ser menor ou igual a zero que está do outro lado. Né? Então isso me obriga a zerar as quantidades enviadas de um armazém que não foi instalado, né? O que é totalmente lógico, certo? Racional. Por fim, a gente define aqui o domínio, né? A gente tem aí uma variável binária YI,
e uma variável x e j, cujos valores estão entre 0 e 1 fracionários, definindo aí a proporção, a fração, né, da demanda do cliente J, tá bom? Então essa é uma primeira possibilidade de formulação, tá? Como será que a gente pode formular esse mesmo problema de outra forma? Imagina aí, pensa aí um pouco. Se você quiser até parar o vídeo e pensar um pouquinho, tentar rascunhar uma de forma diferente de formular esse problema, fique à vontade. Pausa e depois continua. Muito bem, a formulação 2 possível que a gente pode desenvolver aqui, ela utiliza as mesmas variáveis, tá bom? Diferente lá dos problemas de Flowshop e máquina única, que lá quando a gente mudava a formulação, né, os autores propunham novas variáveis diferentes. Às vezes algumas coincidiam, mas geralmente quando a gente mudava a formulação tinha variáveis diferentes. Aqui não. Aqui é um exemplo didático, pequenininho, então na segunda formulação a gente usa as mesmas variáveis. Tá? Só vai mudar uma única restrição. Então a função objetivo continua igualzinha, é do custo total, tá bom? A primeira restrição também continua igualzinha, que é para cada cliente J, né? A gente tem aí a soma de todas as quantidades vindas dos armazéns I de 1 a N, somando tem que ser 100%, ou seja, atendendo totalmente a demanda, tá bom? Então, uma outra forma de escrever o envio dos armazéns é desta forma aí. É esta restrição, então, que muda em relação à formulação anterior. A gente pode escrever desse jeito. Olha só, repara que elimina o Big M. Né? A fração, né? Ou a quantidade x e j, né? Uma proporção, é uma fração, então é sempre menor do que 1, né? Sempre um valor de 0 a 1. Isso possibilita a gente escrever essa restrição. Então, a fração, quantidade enviada, ela vai ser sempre menor ou igual a YI. Então, quando a gente decide instalar o armazém na localidade I, ou seja, YI é igual a 1, então a quantidade, a fração x e j pode ser qualquer uma, pode ser de 0 a 1. Mas quando o YI for 0, a gente não instalou aquele armazém na localidade, isso me obriga a variável x e j, para qualquer j, né, ser 0. Né, que aí vai ficar x e j menor ou igual a 0. Percebe? Então é uma forma de zerar a quantidade enviada de um armazém que não foi instalado. Né? Então é uma segunda forma de representar a restrição, diferentemente então da formulação anterior. Tá bom? Aqui o domínio das variáveis continua a mesma coisa, igualzinho. Tá? Então, implementando estes dois exemplos com exemplares, vários exemplares, para estudar, fazer aquela análise mais abrangente que nós falamos, a gente verifica que essa formulação é mais forte do que a primeira, apesar dela ter um número maior de variáveis. Tá bom? Então foi aquele caso lá que nós falamos no começo, né? Que um maior número de variáveis, desculpa, de restrições, aqui tem mais restrições, o número de variáveis é igual, né? Como eu falei. É aquele caso do início, então o maior número de restrições acabou por delimitar melhor, né, o espaço factível e acabou então deixando a formulação 2 mais forte. Tá? Uma outra comparação comum na literatura também é a comparação da complexidade de tamanho dos modelos, em inglês size complexity, né, para cada modelo. Então a gente calcula teoricamente aí o número de variáveis, né, no caso aqui para as duas formulações, como nós já dissemos, elas têm as mesmas variáveis, então o número de variáveis vai ser igual. Temos aqui uma variável binária, então, yi, que vai fazer o i indo de 1 até n, então nós temos, neste caso aqui, n variáveis. Né? Se a gente tiver, então, 5 locais candidatos, vai ter 5 variáveis, y1, y2, y3, y4, y5. Percebe, então, que o número de variáveis y é dependente do número n, em função de n. Né? Então, para yi, a gente tem n variáveis binárias. X e j não é binária, é uma variável fracionária, com valores reais. Né? E que tem dois índices. Quando tem dois índices, a gente tem aí uma matriz de 2 dimensões. Então, a gente tem n linhas por m colunas. Então, a gente tem n vezes m células ou valores possíveis para essa variável x e j. Então, a variável real ou contínua
x e j, ela tem n vezes m, né, variáveis, né, possíveis, tá bom? Muito bem, então isso nos dá um total de variáveis aqui dos nossos modelos, das duas formulações, de n mais n vezes m. Tá vendo aí? Isso a gente já tinha mostrado lá na aula de Flowshop, então eu só estou detalhando mais aqui, tá bom? Agora passando para o número de restrições, como é que a gente calcula? No caso da formulação 1, tá? A gente tem essa expressão em que a gente faz o j variar de 1 a m. Então a gente tem m restrições, muito fácil de calcular, né? A mesma coisa para a segunda restrição, a gente faz essa mesma restrição, um conjunto, variar de 1 até n. Então a gente tem nesse segundo conjunto n restrições. No total é só somar os dois, n mais m. Nós temos então esse total aí de restrições, n mais m restrições para a formulação 1. Formulação 2. Na primeira restrição, primeiro conjunto, é a mesma coisa, m restrições. No segundo conjunto, a gente fazia os dois índices variarem, lembra? De 1 até n, o i e o j de 1 até m. Então, a gente multiplica n por m porque é uma matriz. Nesta formulação, nós temos n vezes m mais m é o total de restrições. Então, a gente coloca tudo isso num quadro comparativo, formulação 1 e 2. Né? Aqui, como eu disse, é um exemplo muito pequenininho, didático. Então, as quantidades de variáveis é a mesma coisa, né? De variáveis binárias e contínuas, mudou só ali na quantidade de restrições, né? Um pouquinho. Tem a observação dizendo ali, né, que a formulação 2 tem mais restrições, porém é mais eficiente, como nós já dissemos, tá bom? Mas lá no problema de Flowshop, né, nas 4 formulações, como lá as formulações são mais elaboradas, mais complexas por causa do problema, que tem maior complexidade, então essas quantidades de variáveis, binárias, contínuas e restrições, elas variam muito mais. Pode voltar lá na videoaula, nos slides, que você vai ver a comparação. Tá bom? Então assim a gente finaliza esta videoaula. Muito obrigado. Tchau, tchau.